Cícero, boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que têm nesse momento a oportunidade de nós conversarmos um pouco, né? Que bom e poder revê-lo aqui pelas redes sociais. Obrigado aí também pela essa parceria, por tudo isso que nós estamos vivendo entre esse trabalho conjunto entre a Mãe das Dores, Juazeiro, e também Nossa Senhora Aparecida aí em São Paulo. Que bom, um abraço mesmo, que bom. Pois é, a alegria é toda minha, Padre Cícero. Depois de 2 anos que a gente não tem contato, né? Desde a nossa última passagem aí por Juazeiro do Norte, é com muita alegria que eu recebo o senhor aqui para essa live. Padre Cícero, seguinte, seus seguidores estão entrando aí, então eu vou me apresentar para os seus seguidores, apresentar o Certo, Portal A12, sim. e na sequência o senhor se apresenta para a gente, tá Tá bom? bom, com certeza, Eduardo. Fique à vontade. Então, gente, é o seguinte, eu me chamo Eduardo Góes, sou jornalista no Portal A12, portal de notícias do Santuário Nacional de Aparecida e da Rede Aparecida de Comunicação. A gente está ao vivo agora nessa live com o Padre Cícero José, lá de Juazeiro do Norte, reitor do Santuário Mãe das Dores. Muito bem, eu sou o padre Cícero José, aqui de Juazeiro do Norte. Sou dos 9 padres ordenados nessa diocese com o nome de Cícero. Eu sou um deles, né? E é uma alegria poder estar aqui partilhando um pouco da nossa experiência, um pouco de toda a nossa missão, daquilo que nós estamos fazendo no dia a dia, para que a evangelização ela aconteça. E muito mais depois dessa cooperação, desse trabalho conjunto entre o Santuário Nacional de Aparecida, a qual eu tenho um grande agradecimento a fazer ao Padre João Batista, ex-reitor desta casa, que já passou por aqui também, que fez esse caminho para que anos depois o Eduardo pudesse estar conosco. Então, assim, um grande abraço também para todos que acompanham o portal A12. Obrigado, então, aí, Padre Cícero, pelas apresentações. Então, gente, o Padre Cícero, né, ele é xará do Padre Cícero Romão Batista, já tão conhecido Sim, sim. aí, principalmente na região nordeste do país. E essa semana está fazendo 86 anos da morte do Padre Cícero Romão, né? Então, Padre, eu gostaria que, primeiro, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, principalmente para nós que somos aqui mais da região sudeste e tudo mais, a devoção ao Padre Cícero, ela ainda não é tão difundida como é difundida aí no Nordeste, como é tão propagada por aí. Então, eu queria que o senhor falasse, né, quem é a pessoa do Padre Cícero Romão Batista? Primeiro, o Padre Cícero Romão Batista, ele nasceu no ano de 1844. Teve seus estudos acadêmicos concluídos em 1870. Ele é filho natural da cidade de Crato, aqui na nossa região sul do Ceará. Nós estamos a 600 quilômetros da capital Fortaleza. E em 1871, numa noite de Natal, ele teve a oportunidade de celebrar numa pequena capela em ruínas na Vila Tabuleiro Grande do Crato, hoje Juazeiro do Norte. Essa capela, que era dedicada a Nossa Senhora das Dores. E aí, essa vinda do Padre Cícero transforma toda a sua vida. Transforma toda a sua vida por quê? Porque o Padre Cícero teve um sonho, depois de um dia de atendimento às confissões, ele teve um sonho com o Sagrado Coração de Jesus. E o sonho, o Coração de Jesus entregava a ele uma multidão de pessoas, na sua maioria retirantes, flagelados da seca, e tinha o seguinte mandado: e tu, Cícero, e você, Cícero, Romão, tome conta deles. Padre Cícero soube aí o primeiro momento, uma das suas grandes virtudes foi saber discernir entre o que é a voz de Deus e a voz dos homens. Padre Cícero, percebendo que ali era um chamado de Deus, ele volta para a cidade do Crato, conversa com a sua família, mãe, irmãs, faz um pedido ao bispo de Fortaleza, na época,
E no ano seguinte, em abril de 1872, 11 de abril de 1872, Cícero Romão chega para fixar morada aqui na Vila Tabuleiro Grande. Quero ressaltar que era apenas uma capela em ruínas, pequena, não muito mais do que 40 famílias em torno dessa vila. E hoje nós somos uma cidade no sul do Ceará, conhecida por todos, o Brasil também pelo mundo, com 280 mil habitantes. Então, assim, tudo que nós somos, todo o caminho que nós percorremos, nós temos essa hipoteca social, religiosa, econômica com a pessoa do padre Cícero Romão. Foi graças à sua obediência, graças à sua coragem de fazer o caminho que Jesus Cristo fez, que nós estamos aqui. Então, Cícero Romão, um sacerdote no seu tempo, que escutou a voz de Deus, respondeu sem medo ao chamado e também não teve medo de seguir o caminho. Aliás, é uma localidade, né, que eu fiquei impressionado com todo o desenvolvimento aí da cidade em torno da fé, né, ao padre Cícero Romão, um pouco semelhante ao que acontece aqui em Aparecida também, mas não só isso, eu fiquei impressionado como a cada dia 20 de todo o mês, né, os devotos aí se reúnem lá em frente à Capela do Socorro para celebrar, né? E esse ano, como em outras localidades do país, padre, não vai poder ter a celebração dos 86 anos do falecimento com aquela enorme multidão de fiéis, né? Para o senhor, como estar vivendo a experiência de presenciar essa nova realidade? Eduardo, primeiro, só destacando para aqueles que nos acompanham no Sudeste, através do portal A12, que essa romaria de morte do padre Cícero, ela nasce depois de 1934, após a morte do padre Cícero Romão, depois já de um caminho feito, né? Mas por que as pessoas têm tanto reconhecimento na pessoa do padre Cícero, no seu apostolado? O padre Cícero teve uma ação pastoral muito simples, uma ação pastoral eficaz, mas que as suas palavras simples chegavam ao coração do povo. Por exemplo, ele falava: quem quiser vir a Juazeiro, não precisa trazer dinheiro. Traga um saco de paciência, vontade de trabalhar e também coragem para rezar. Quando a pessoa aqui chegava, que eram aqueles retirantes que o coração de Jesus tinha entregue, então o padre Cícero dizia: em cada casa tem que ter uma oficina de oração, que aqui nós conhecemos como a Sala do Santo, a sala principal da casa, que tem a imagem do Sagrado Coração de Jesus e do Coração de Maria, que é uma das ações pastorais que o padre Cícero também desenvolve para com a família, e uma oficina de trabalho. Já que a vida estava em pleno desenvolvimento, se fazia necessário que a fé, a oração e a ação caminhassem juntas. E assim a vila vai crescendo. Por isso que, em 1934, 20 de julho de 1934, depois de um longo caminho que Cícero percorreu, com grandes desafios, uma grande multidão acorre aqui à rua São José, onde fica a casa, que você teve a oportunidade de visitá-la, e aquela rua fica pequena para a grande multidão. Mês depois da morte do padre Cícero, o povo o pessoal começa a procurar a igreja e pedir, todo dia 20, uma missa pela alma santa e bendita do padrinho. Por que isso? Porque quando o padre Cícero faleceu, ele estava suspenso de ordem. Por um fato ocorrido em 1889, que é conhecido como os fatos de Juazeiro, que é o milagre, né, conhecido pelo povo, reconhecido pelo povo, mas que ainda se faz necessário da parte da igreja essa oficialização para ser considerado um milagre, que é a transformação da hóstia em sangue na boca da Beata Maria de Araújo. Então, de 1889 até 1926, o padre Cícero percorreu uma via crucis.
E nesse caminho que o Padre Cícero fez, uma coisa que se destaca é que em momento nenhum, ele ficou contra a igreja, a estrutura. Ao contrário, ele soube suportar este peso, mesmo convicto da sua certeza, das suas razões, era obediente, foi a Roma, voltou, teve o direito de celebrar, depois foi, de certa forma, foi suspenso novamente. Quando queriam colocar que ele ficasse contra a igreja, não, calma, será a própria igreja que vai fazer minha defesa. E isso, essa profecia que o Padre Cícero fala, nós estamos celebrando desde 2015 a chamada Carta de Reconciliação Histórica da Igreja com o Padre Cícero. E aí, essa romaria do dia 20 de julho, ela nasce nisso. O povo vão tomando a iniciativa. E outro aspecto a ser destacado, eles vinham vestido de preto. O preto que simboliza o luto. O povo que estavam de luto pela perda do pai, do padrinho. Por que é que o Padre Cícero é considerado padrinho, minha gente? Porque o Padre Cícero, ele, suspenso da ordem de celebrar, de administrar os sacramentos, o Padre Cícero dava conselho, o Padre Cícero abençoava. O povo via até a sua casa, ficavam na janela, e da janela o Padre Cícero falava, acolhia a todos. Porque uma das grandes virtudes que o Padre Cícero nos deixa é: quem vier a Juazeiro tem que encontrar uma extensão de sua casa, um lugar bom de estar. E é essa obediência do Padre Cícero, esta fidelidade do Padre Cícero, é esse jeito pastoral de dar resposta às necessidades do povo que faz com que as pessoas o reconheçam como o padrinho, o patriarca, a devoção que ele tinha a Nossa Senhora das Dores e também a Nossa Senhora das Candeias, que é uma bonita procissão que eu acredito que você não teve ainda a oportunidade de participar. Tem que vir participar, conhecer, que nasceu a partir de uma experiência pastoral do Padre Cícero. É esse jeito pastoral, esse jeito já de, como o Papa Francisco fala, de sentir o cheiro das ovelhas que o Padre Cícero tinha, que faz com que as pessoas reconheçam. E aí a missa do dia 20, ela vai se organizando, anos depois, tem isso que você conheceu há 2 anos atrás, o chamado fenômeno, porque todos os dias 20 de cada mês, nós celebramos às 6 da manhã e, no mínimo, 10 mil, 15 mil pessoas estão ali presentes no Lago da Capela do Socorro. E o mais interessante, deixar bem claro para aqueles que estão tendo a oportunidade de conhecer pela primeira vez a história do Cícero Romão, é que em momento nenhum Cícero centraliza na sua pessoa. O Padre Cícero sempre apontando para o Cristo. É forte isso na nossa região, quando ele, em uma de suas ações pastorais, foi fundar aqui o Apostolado da Oração. Nós somos o 3º mais antigo do Brasil. Ele traz de Roma para Juazeiro e a região a chamada renovação do Sagrado Coração de Jesus. E eu acredito que você lembra, quando você visitou a Rua do Horto, aquelas casas por onde você passou, que tem lá a Sala do Santo, e ali a família se encontra uma vez por ano, né? Aquela sala, vamos dizer assim, é o santuário da casa, e a família se encontra com os amigos para o chamado momento da renovação. Então, todas essas ações pastorais, todo o cuidado, tudo que o padre fez em prol daqueles e dos que foram conhecendo gerações pós-geração, resulta nisso que nós conhecemos sobre o Padre Cícero. Então, passados esses 86 anos, nós que pensávamos que estávamos preparados para todos os desafios, nos veio uma surpresa de Deus, que foi esse enfrentamento ao coronavírus, no ano que nós estamos celebrando 150 anos, sesquicentenário de ordenação do padrinho. Estávamos com uma programação, uma vasta programação, e aí nós tivemos que nos reinventar, inclusive, em relação às romarias que estamos, já em março nós celebramos, e amanhã nós iniciamos a romaria pela morte do Padre Cícero Romão. E como vocês têm se organizado para esse ano, né?
de que forma vocês têm se adaptado a não receber os fiéis na igreja, lá na Basílica Mãe das Dores e na Igreja do Socorro, para essa programação? Primeiro que todos nós tivemos que nos reinventar. Eu acredito que o primeiro santuário no país que teve que repensar suas ações pastorais foram vocês. Quando nós aqui estávamos e esse coronavírus começava a ir pelo Sudeste e que o Santuário de Aparecida foram suspensas suas atividades, nós começávamos a ficar olhando assim, quando chegar aqui para nós, já que os números cresciam. E em março, essa data ficará também marcada, 19 de março de 2020, esse ano, foi o ano que o governo do estado, do Ceará, decretou que todas as atividades que tivessem essa conotação de aglomeração deveriam ser suspensas. E nós estávamos já preparados para celebrarmos a Romaria por ocasião do nascimento. E vale lembrar aqui, Eduardo, só um adentro nisso tudo, que Padre Cícero Romão, né, nós temos assim uma atividade que nasce do povo, não foi organizada inicialmente pela igreja, que é a alegria de celebrar também o seu nascimento. Depois de João Batista, Nossa Senhora e o próprio Jesus, nós celebramos o nascimento, né? O Padre Cícero também aqui na nossa região é uma grande romaria em março. Mas isso não nasceu organizado pela igreja, quero deixar bem claro. O povo, na véspera do aniversário do padrinho, iam até ao Lago da Capela do Socorro, levavam um bolo, ficavam até meia-noite tocando e cantando, fazendo homenagem a ele. À meia-noite, do dia 23 para 24, cantavam os parabéns, e aí partiu o bolo e iam para suas casas. Isso tomou uma forma tão grande, organizada pelo Poder Público Municipal, que hoje é uma das maiores festas organizadas aqui no nosso município. E aí foi a primeira romaria que nós tivemos que cancelar. E aí, graças a Deus, que enquanto Basílica, desde 2015, nós começamos também com essa proposta de adaptação a esse novo jeito da evangelização, que é apostar na comunicação. E aí onde nasce, em 2015, a experiência da TV Web Mãe das Dores. Nasce de uma coisa simples. Câmeras para levar, quando fazemos visita às cidades, e as transmissões das celebrações. Mas, aos poucos, esse projeto de 2015 vai tomando forma e resulta no que nós temos hoje com as nossas redes sociais, o alcance, graças a Deus, para o Brasil, podemos afirmar também para o mundo. E aí, para nós, tivemos só que aquele costume de celebrar com as nossas casas, aqui eu chamo Casa da Mãe, porque é o lugar bom de estar, lotada, a primeira celebração do dia 20, né, só os padres e a equipe de liturgia. Então é uma imagem que não tem como esquecer. Mas, graças a Deus, com a equipe de padres, com o apoio do nosso bispo, e também fundamental a equipe de comunicação, nós fomos repensando e nos adaptando a esse novo modelo. A pensar uma programação para acalentar a saudade dos romeiros, para fazer com que o romeiro se sinta aqui em Juazeiro, para que o romeiro também tenha essa certeza de que o Juazeiro está perto deles. Por exemplo, aqui, faço só um adendo para dar um abraço aí para a nossa amiga Abadias, ela é grande colaboradora, assessora das Paulinas, aí de São Paulo, e que, quando veio, conheceu o Juazeiro, se apaixonou, como você também, que eu já sou testemunha do seu carinho também pelas Romarias de Juazeiro. Então, assim, Abadias, a toda a equipe, a todos os nordestinos que moram aí nessa região sudeste, nosso grande abraço, e também em outros estados do Brasil. Então, esse reinventar pastoral nasce de uma adaptação que, aos poucos, obedecendo também às orientações da CNBB, da nossa diocese, nós vamos procurando, com a programação diária das celebrações, das recitações dos textos, de formação também, desse contato através das conversas, da live, no momento do bate-papo. Aqui é muito forte o chamado Show do Chapéu, que são os artistas locais, católicos, pessoas que tocam um pouco forró,
E a gente promove a cada quintas-feiras à noite esse momento para que o romeiro, em sua casa, porque tudo isso é novo para todos. Uhum, Pegou sim. todos de surpresa. Então você teve que se readaptar na família, você teve que se readaptar no trabalho e também na igreja. Então, mas aqui é muito forte, como aí também eu conheço a experiência de vocês em Aparecida e sei que não poder acolher aqueles devotos, os romeiros, porque o romeiro ele tem essa expressão do tocar, eles têm essa expressão do ver mesmo, do faz parte do humano, do pastoral do ser humano isso aqui. E aqui para a nossa região Nordeste isso é muito forte. Então isso também posso te afirmar que não foi fácil. Hoje nós nos adaptamos, mas o coração tem muita saudade. E falando de saudade, né, a Abadias estava aí, o senhor comentava sobre a devoção da Abadias pela a região aí, pelo Padre Cícero e tudo mais. Há 2 anos atrás, gente, para quem não conhece ainda, a equipe do Portal A12 teve em Juazeiro do Norte, e lá nós fomos gravar um web documentário, que na época foi uma experiência nova para a gente, foi o primeiro web documentário que fizemos, depois fizemos mais 2, e eu encontrei aí eu imaginava uma coisa e descobri outra, né? Eu encontrei um local muito rico na devoção, assim, mais do que eu imaginava, em números de pessoas, em estrutura, em organização. E é um local, gente, que eu realmente não esqueço. Um dia eu ainda quero voltar. E eu queria mostrar para o senhor, Padre Cícero, da minha viagem, eu trouxe algumas coisinhas. Sim, sim. Separei aqui para mostrar para os nossos seguidores aqui do Portal A12. O pessoal daí deve conhecer de monte já, mas o nosso pessoal, se ainda não acessou o nosso conteúdo lá em a12.com/Padre Cícero, que tem todo o conteúdo que a gente produziu naquela ocasião, mas eu tenho 2 coisas aqui que eu queria mostrar. Eu trouxe daí, ó, essa água, claro, essa garrafa de água, assim. que tem o formato do Padre Cícero. Você só encontra em Juazeiro. Isso em Juazeiro. Você não encontra em lugar algum. Sim. Então, essa água ela foi benta. Olha, e ela está aqui em casa há 2 anos. Essa garrafa ela não foi tomada, está aqui ainda, intacta. A Abadia está te fazendo um desafio, viu, Eduardo? A Abadia está te chamando para voltar com ela. Demorou. Uma outra coisa que eu queria mostrar isso aqui eu tenho no meu quarto. Essa imagem que eu comprei do Padre Cícero. Eu não ia perder essa oportunidade. Agora, o que mais me chamou a atenção, essa imagem aqui, ela nunca vai acabar, ela não vai desbotar e ela não vai quebrar porque ela é de borracha. Sim, sim. Você pode jogar o Padre Cícero no chão, de cabeça para baixo, de qualquer jeito, que ela não vai quebrar. Eu achei super inovador isso aqui. E eu, então, guardo com carinho essa recordação dessa viagem, né? E digo para os nossos seguidores aqui do Portal A12, quem não foi ainda em Juazeiro, vai encontrar lá um local magnífico e inesquecível. É uma cidade do interior, com uma pitadinha de cidade grande, tem até aeroporto, né? Tem uma rede hoteleira também muito boa para receber as pessoas, então é um local que vale muito a pena conhecer. E eu convido também os seus seguidores a vir até Aparecida, quem não conhece ainda, Padre. Pois é, eu acredito que esse intercâmbio, Eduardo, que estamos realizando entre os santuários, foi uma iniciativa do nosso encontro de reitores que aconteceu em Minas Gerais, e na época, quem coordenava e estava representando era o atual reitor aí de Aparecida, João Batista, e nós conversávamos com esse desejo de fazer o intercâmbio. Um reitor incentivar na sua comunidade a visitar outros, por isso que em novembro de 2015, o padre João Batista esteve aqui conosco, ele veio, né, e celebrou conosco, fez caminhada, trouxe uma réplica
da imagem de Nossa Senhora Aparecida. 2016, eu tive a oportunidade de estar aí também com vocês e conhecer o espaço, trocar experiência com a equipe mesmo do A12. E é nessa interação, nessa ida e vinda, que nós vamos descobrindo que nós somos uma mesma igreja. E vou partilhando aqui um pouco que essa experiência de trabalhar hoje, de estar à frente da missão iniciada pelo Padre Cícero Romão, nos faz ter, como ele, a mesma coragem. Primeiro, o discernimento. Quais são as vozes que escutamos? São vozes de Deus ou são as vozes dos homens? Padre Cícero não se cansava, e hoje fica para nós como mandamento, mesmo assim, como orientação pastoral, mas mandamento, é preferível obedecer a Deus do que aos homens. Esse é um discernimento que se faz necessário. Depois, olha se não tem o dedo de Deus, como alguém afirmou, que no sul do Ceará, neste vale, só para situar quem deseja conhecer, nós estamos aqui, enquanto Juazeiro distante, 600 quilômetros das principais cidades, das principais capitais do Nordeste. Recife, Teresina, Maceió, Fortaleza, João Pessoa. E nós estamos aqui neste vale, né, que perpassa essa experiência e que desconstrói muitas vezes preconceitos mesmos de quem está em outra região do país que tem um olhar um pouco assim meio que diferente para o Nordeste e principalmente para o Ceará. Quantas pessoas eu já fui até o aeroporto buscar e que chegam assustadas, padre, mas eu realmente estou no Ceará, estou em Juazeiro, é assim, né? Não só pelo verde do sul do Ceará, mas pela experiência que se faz com a fé dessas pessoas que aqui vêm. Padre Murilo, Monsenhor Murilo, ele ficou à frente desse trabalho daqui na paróquia 48 anos. Dos 103 anos que nós temos da paróquia, da criação da paróquia Nossa Senhora das Dores, ele fala sobre... ele ficou durante 48 anos. E ele dizia assim, os ricos vão a Roma, os pobres vêm a Juazeiro. E para muitos, eu até deixo esse desafio para você fazer essa pergunta aí em Aparecida, você conhece alguém que vai no mesmo lugar, na mesma cidade ou no mesmo país, 50 vezes? 80 vezes? Eu acredito que em Aparecida tem pessoas que vão também todos os anos. Uhum. Aqui em Juazeiro, na terra do padrinho, tem romeiro que faz questão de falar isso. Ah, padre, eu estou completando hoje 60 viagens. Vir a Juazeiro do Norte é como ir a um pote, uma geladeira, mas aqui é muito comum também no Nordeste, a água do pote, eu acho que você tomou lá no horto, que tem lá aquelas jarras grandes, tomar esta água para matar a sede. Ou seja, olhar, agradecer, pedir, deixar seus pecados quando passa pelo sacramento da confissão, para sair um homem novo, uma mulher nova. E tudo isso foi iniciado graças a quem? Foi iniciado graças à iniciativa do Padre Cícero Romão. O padre que, tu imagina, há mais de 150 anos, ele foi ordenado, nós estamos celebrando 150 anos, há 150 anos, um padre preocupado naquela história, naquele tempo, vamos nos situar não hoje, mas naquele tempo, com as questões da natureza. O Padre Cícero já tinha isso. Com certeza deveria ter, ou deve ter em outros estados, mas falo da nossa experiência enquanto, porque esse sacerdote, no seu tempo, ele fez aqui por nós, e que nos ensina o cuidado com a natureza, a casa comum, para não desmatar, para plantar uma árvore. Por quê? Porque ele falava que o Nordeste ia virar um sertão só, se o homem continuasse destruindo a natureza. Então, são essas coisas que fazem com que Juazeiro se desenvolva. Hoje, nós temos aqui no município uma secretaria específica que trata da questão das romarias e do turismo. Nós procuramos desenvolver esse trabalho em parceria, cobrando, planejando juntos. Para quê? Para acolher bem aqueles que nos visitam.
mas também com esse objetivo de levar essa mensagem para de Juazeiro para o Brasil e para o mundo, né? Então, assim, eu quero que as pessoas, a partir desta conversa nossa, aqueles que ainda não têm, né, não tiveram acesso, que ou criaram um preconceito por algumas informações distorcidas, dê uma chance, como o Eduardo fez a experiência, como a Abadia fez a experiência, como muitos nordestinos que estão nessa região sul-sudeste do país conhecem. E só para você ter uma ideia, Eduardo, a cada dia 20 do mês, nós recebemos um relatório dos alcances das nossas mídias sociais. E para nossa surpresa, nós estamos tendo um alcance muito grande aí na região de vocês. Por quê? Porque são os nordestinos, aqueles que têm parente, aqueles que conhecem essa realidade e que acompanham para amenizar um pouco a saudade. Então, isso é fruto, isso é consequência de uma ação pastoral do padre Cícero Romão Batista. As pessoas perguntam por que o senhor sempre fala padre Cícero Romão. Porque aqui na diocese, no momento, nós somos 9 padres, sendo que um é religioso da congregação dos Salesianos, né, Ordem de Dom Bosco, e 8 padres na diocese com o nome de Cícero. Somos 8 padres. E desses 8, eu e outro, Cícero, temos o mesmo nome, Cícero José da Silva. Por que isso? Porque em toda casa, Eduardo, como nós te falávamos, tem que ter um filho com o nome de Cícero ou uma filha com o nome de Cícera. Toda casa, olha, quase todas as casas, né? Lá em casa tive eu a sorte e hoje me orgulho de trazer comigo este nome. Então, o padre Cícero, né, o padre Cícero Romão, deixa também essa herança para as famílias. Né? Alguém, quando cheguei aqui para trabalhar, me perguntaram por que meu nome era Cícero. Eu disse, olha, com certeza meus pais colocaram por causa do padrinho. Porque Cícero, filósofo, minha mãe e meu pai, lá da roça do Brejo Santo, eles não conheciam. Nem imaginaria. Isso se estendeu, né, por também outros estados do Nordeste. Curiosamente, no ano passado eu entrevistei um cantor nordestino muito famoso, que é o Batista Lima, sim, que era da banda Limão com Mel. E ele me falou que o nome dele é Cícero, por causa do padre Cícero. Isso. Né? E assim como vocês, vários Cíceros, né? São milhares de Cíceros pelo Brasil. Agora, padre, algumas características do padre Cícero, quando eu fui conhecer um pouco mais da história, me chamaram muito a atenção, que são características que elas deixaram para o povo um legado, né? Que é, por exemplo, toda casa que a gente entra tem uma imagem de Nossa Senhora das Dores e do Sagrado Coração de Jesus. Todas as casas que eu entrei, sem exceção, e entrei na casa de pessoas pobres, de pessoas ricas e de pessoas mais ou menos geral aí na região, essas características, né? Outra coisa que eu observei também ainda que a gente já vê um pouco menos aqui, mais para o Sudeste, que é aquele fiel que anda ainda quilômetros descalço e paga a sua promessa com muita fé e devoção. Não que aqui não exista, aqui existe muito, mas com aquele olhar que só o nordestino tem, né? Que parece que é só dele. Eu queria que o senhor comentasse um pouco dessas características. Tem uma música muito conhecida pelas nossas, podemos dizer assim, mídias católicas, que diz que a gente só tem saudade do que é bom. Nós só temos saudade do que é bom. Se eu tenho saudade, é porque, de alguma forma, a tua história marcou a minha vida. Se eu trago na minha vida algumas marcas da tua vida, é porque a tua vida também marcou a minha. Padre Cícero Romão, como eu falei anteriormente, ele viveu no seu tempo, na sua história, na sua época, o Evangelho, a experiência de Jesus Cristo. Eu fico me perguntando, Eduardo, quem hoje tem essa coragem de se desafiar, seja padre, religioso,
seja leigos, a fazer o mesmo caminho que Cícero fez. É fácil nós nos identificarmos com ele já tendo todo esse reconhecimento por parte do coração do povo. Porque no coração do nosso povo, o padrinho é santo. O que falta é a igreja hierárquica, ela, após a análise de todo o processo, ela dá esse reconhecimento. Porque no coração do povo, o padrinho é santo. E aí conta um fato para você bem interessante, que uma romeira, uma vez perguntou aqui a irmã Nete, por que a igreja não deixa o padrinho ainda nos altares? O que é que falta? Aí ela disse assim, também na sua teologia pastoral, irmã Nete, é porque Roma ainda não autorizou. Só eles não sabem que o padrinho é santo, então nós precisamos falar. Ela falava. Então, o que é que marca no nosso povo, na nossa vida, as marcas de Cícero? O Evangelho. O tomar conta. E o nordestino, ele expressa isso de uma forma bem sincera. Se tu observares que no Nordeste, o índice de participação da população em outras experiências religiosas, sejam elas religiões, seitas ou não, é muito baixo. Por incrível que pareça, um dos grandes expoentes para que isso não aconteça é o padre Cícero Romão. Aqui vale destacar também o padre Biapina, vale destacar também Frei Damião, que vem depois, vale destacar também todo o legado deixado por Dom Helder e tantos outros sacerdotes. Pessoas leigas também que contribuíram. Então, ele vem, nós hoje ainda recebemos peregrinos que vêm de Alagoas, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Pernambuco, vêm a pé, eles vêm de bicicleta, ele vem do caminhão, ou já vem de avião. Não importa o meio que está chegando. O que importa é essa disposição. E aí aqui, nesse sentido, eu tenho procurado ser muito categórico com os padres nas catequeses que nós fazemos. Não basta via Juazeiro, atraído por uma curiosidade apenas de ver. Venha com o coração, com o desejo de se esvaziar para fazer o caminho que Cícero fez. Muitas vezes, nós que estamos sentados, olhamos assim, só com o olhar da academia, podemos nem querer compreender o que é que explica você andar 22 dias, por exemplo, de União dos Palmares, distante quase 600 quilômetros de Juazeiro a pé, para vir todos os anos num grupo no mês de março. Fanatismo? Não. Reconhecimento. Você reconhece que, graças àquele exemplo de vida, ele consegue perseverar no caminho que Jesus Cristo também nos aponta. Particularmente quando falo sobre as catequeses de Jesus Cristo, eu sempre digo que Jesus Cristo gostou muito de suas andanças missionárias. Ele não gostava de ficar parado. Eu acho que isso também encanta as pessoas nesse sentido dessa capacidade de sair, no sentido dessa capacidade de se lançar, no sentido da capacidade de acolher, no sentido da capacidade de não fazer discriminação. Quando perguntavam ao padre Cícero por que é que ele se sentava, por que é que ele acolhia os homens e mulheres que não tinham uma vida muito santa, como nós temos hoje a concepção. Ele dava a resposta de Jesus Cristo. São os doentes que necessitam de médicos. São esses que estão afastados, que são convidados a vir para o meio. Agora, não para continuar com a mesma experiência de vida lá fora, mas para continuar com a mudança de vida que o projeto de Deus apresenta. Por isso que nasce aqui o chamado grupo de beatos, que muitos moravam por trás onde hoje é construída a estátua, que é aquele lugar com as pedras que nós chamamos, e é conhecido pelo romeiro como Santo Sepulcro. E o que é o Santo Sepulcro? O lugar que o padre Cícero saía aqui do centro, nesta casa que nós estamos, aqui próximo, na rua São José, ele subia ao morro para lá fazer as suas orações. E subir ao morro, lugar de desafio, mas também lugar do encontro com Deus. O danado é que nós queremos, meu Deus, nós queremos vencer os desafios, nós queremos dar resposta a partir das nossas convicções. E é verdadeiro discípulo, é verdadeiro missionário, aquele que fala não por si, mas fala pelo Evangelho.
aquele que fala a partir da experiência das Sagradas Escrituras, aquele que fala a partir de uma experiência, de um encontro, de uma capacidade de um discernimento. Se eu vou à Aparecida do Norte, se eu vou a Juazeiro, se eu até participo das missas, se eu me emociono, se eu faço muitas compras, se eu levo a garrafa, a fita, mas se quando eu chego em casa eu não pratico aquilo que eu escutei, se eu não me deixei transformar, fica vazio. A Romaria passou de uma viagem, de uma propaganda. O que marca a experiência é porque as pessoas veem Cícero, né? Viam e veem Cícero, que marca isso gerações, um homem que viveu o Evangelho no seu tempo. Quantos redentoristas também não já passaram por esta casa aí? Homens santos, mulheres santas, leigos, e que deram a sua parcela de contribuição, mas foram capazes de fazer a mesma experiência que fez João Batista, que ele cresça e eu diminua. Danado que agora nós estamos querendo inverter, que eu cresça e ele diminua. Você imagina um caminho de 26 anos, 1889, 26 não, 37, está 1926. 37 anos vivia crucis, indas e vindas, e ele continuar obediente, participando, tendo convicções das suas razões, mas permanecendo. É tanto que Dom Delgado, o arcebispo de Fortaleza, nos 50 anos, nos 100 anos da ordenação do Padre Cícero, ele falava que o padrinho era o marco da disciplina. O homem que, fazendo essa experiência de Deus, entendeu que quem quer seguir Jesus Cristo tem que assumir a cruz. Quem quer seguir Jesus Cristo tem que deixar verdadeiramente pai, a mãe, por causa do rei. Claro que isso não quer dizer abandono, mas ele tem que fazer essa experiência. Por isso que a vida de Cícero marca tantos. Marcou, marca, e eu tenho convicção que vai marcar. Como diz um ditado, Eduardo, aqui no Nordeste, porque o que é de Deus permanece, e o que não é desaparece. Se a primeira Romaria do ano de 1892, agora nós celebramos 131 anos dessa primeira Romaria, era mais ou menos 3.000 pessoas. Se hoje nós recebemos mais de 2 milhões de pessoas por ano, estima-se que passam aqui por Juazeiro. Tu imagina de 3.000 para esse número. E a coisa só cresce. Romaria que em Juazeiro era só mês de julho, com essa que nós iniciamos amanhã, a fevereiro. Agora, infelizmente esse ano não, mas até o ano passado perpassa todo o ano. Então, é ou não é de Deus? As marcas... Claro, o que é verdadeiro sempre fica, né? O que é verdadeiro sempre fica. Chega ao coração. Porque você fala como quem tem autoridade. E fala como quem tem autoridade, aquele que fala o que vive. Senão, é discurso. O Padre Cícero, aqui antes da gente finalizar, a gente já está bem adiantado aqui no tempo. Chegou uma pergunta, quando a gente divulgou a live no Instagram do A12, chegou uma pergunta para a gente via direct mensagem, que eu achei super interessante, que eu acho que muitas pessoas têm essa mesma dúvida, então eu gostaria que o senhor respondesse rapidinho. O José da Silva, ele perguntou se existe, depois da reconciliação em 2015, se com isso foi aberto a algum tipo de processo para a beatificação do Padre Cícero. Toda a documentação em torno da pessoa do Padre Cícero, pastoral, ela se encontra na doutrina da fé. O que é que se faz necessário? Se faz necessário que essa documentação receba, né, nós vamos dizer aqui numa linguagem pastoral bem simples, nada consta, que é feito o processo de beatificação aqui na diocese e é depois encaminhado para Roma. Muitas pessoas até perguntam se já está na causa dos santos. Não. A documentação está na doutrina da fé.
Essa carta chegou em 2015, nós sabemos que as coisas não acontecem no mundo Fórmula 1 como nós pensamos também. Estivemos em Roma em 2016, fui com o então bispo da época, Dom Fernando Panico, em junho de 2016. Essa nossa visita foi um gesto de gratidão ao Papa Francisco, ao cardeal Pietro Parolin, que escreveu esta carta, e também em outros departamentos, em outros espaços lá de Roma, do Vaticano, para agradecer, porque tinha passado assim, um grande tempo de silêncio. Nós sabemos que esta devoção continua. Estivemos novamente, aí já fui com o Dom Gilberto em 2018, também em junho de 2018, para saber quais são os passos que devem ser dados, né? Passos estão sendo dados, né? Os passos nós estamos sendo dados. A igreja, como sempre, mãe, ela vai trabalhando de forma prudente, aos poucos, e nós vamos, com a graça de Deus, quem sabe, né, aí com o tempo de Deus, e não seja no futuro não muito distante, quem sabe sim o padrinho será elevado à honra dos altares. Porque no coração do povo, o padrinho já é santo. Muito bem, acho que está respondida aí a pergunta, não é, o José da Silva, que deixou aqui para a gente. Eu vou correr aqui porque a live cai quando completa 1 hora. Sim. E está chegando o tempo. Sim. Então, Padre Cícero, eu gostaria de agradecer a sua participação, a sua atenção. Gostaria de agradecer também ao pessoal que está nos acompanhando e convidar também para todo mundo que ainda não viu o material que a gente produziu em Juazeiro. É muito fácil de achar, o endereço é super fácil, é a12.com/Padre Cícero. Lá você vai encontrar o web documentário que nós produzimos, tem galeria de foto, tem o Santuário Mãe das Dores em 360, um vídeo em 360 para você conferir, o Caminho do Santo Sepulcro também em 360, e tem aí um montão de informação sobre Padre Cícero, coisas que a gente citou aqui nessa live, que você vai ver em mais detalhes em a12.com/Padre Cícero. Padre Cícero José, obrigado pela sua participação. Fica com Deus. Obrigado, Eduardo. Também obrigado a toda a equipe do Portal A12. E só lembrar que amanhã, de 17 até o dia 20, estamos com a Romaria Virtual, pelos 86 anos da morte do padrinho. Toda a informação também através do site mãedasdoresjuazeiro.com. A você e a sua equipe, também a equipe aqui da base pela comunicação que nos ajuda, nossa eterna gratidão. Então, que Deus abençoe a vocês e o convite está feito. Passada a pandemia, venham conhecer Juazeiro. Venham, que eu garanto, quem vem não se arrepende. Volta. E prova disso concreta é o Eduardo e a Abadias e tantos outros que estão aí no sudeste e no sul do país. Que Deus nos abençoe, o Padrinho nos proteja. E o padrinho ainda disse assim, qual é o melhor lugar de estar? É aquele que mais facilmente se leva para o céu. Se nós aqui estamos, é porque o Juazeiro nos leva para o céu. Pode ter certeza disso. Um abraço, Eduardo. Outro para o senhor, fica com Deus. Obrigadão aí para todo mundo que acompanhou a nossa live. E quem for daí ainda não conhecer a Aparecida, quando a pandemia passar, vem até o Santuário Nacional. Tchau, gente. Tchau, um grande abraço.